Ô, gente, essa semana aconteceu uma coisa. Eu não sei se foi essa semana, se foi semana passada, então se eu já falei isso, vocês me perdoem. Uma coisa interessantíssima lá no escritório. Pela primeira vez, eu peguei uma aposentadoria especial de 15 anos. Nunca tinha pego nenhum trabalhador que trabalhou. Ele trabalhou na Vale, Rio Doce, na mineração subterrânea. E aí, pela primeira vez na vida, eu vi um PPP de 15 anos. Que a gente vê na lei, mas são pouquíssimos trabalhadores que se aposentam com 15 anos. Gente, 15 anos é muito pouco. Mas uma pessoa começa a trabalhar com 20 anos, com 35 está aposentada, 100%, sem fator. Não, não. Ele, inclusive, já foi soterrado. Soterrado. Estava dentro de uma mina e desmoronou. E aí... Só que ficou, não foi totalmente soterrado, mas chegou a quebrar, quebrou, acho que foi o fêmur, ou foi a bacia, alguma coisa assim, porque caiu uma viga e ficou, né, embaixo de escombro mesmo. Aí ficou em auxílio doença acidentário. Então, eu não tô, assim, não acho que não mereça, não. Tô falando que são raríssimos, né? Então... É interessante você ver que não está só na lei, existe realmente. Agora, é óbvio, o INSS negou. Ele teve que recorrer para o Conselho de Recurso, para a Junta de Recurso. E a Junta de Recurso reconheceu os 15 anos, mas ele tinha um período lá que a gente vai ter que discutir judicialmente. Bom. Mas, como a gente ainda não está falando de aposentadoria especial, nós estamos falando de benefício por incapacidade. Aula passada, falamos de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, não foi isso? Falamos dos requisitos de cada um. Aposentadoria por invalidez pressupõe uma incapacidade total e insusceptível de reabilitação, com coeficiente de 100%, não é verdade? Verificando recuperação da capacidade dentro de 5 anos, o retorno... Para o trabalhador é imediato, que já tem garantia de emprego, que tenha direito a retornar ao emprego, retorno imediato, sem recebimento de benefício. Se não tiver garantia de emprego, vai receber por quantos meses foram a duração em anos do benefício. Se a recuperação ocorre após 5 anos, ou a recuperação é parcial, no outro caso que eu falei é total, ele vai receber integralmente por 6 meses, depois... um percentual de 50% por mais 6, e depois 75%, depois 25%, não é isso? Pois bem. O retorno voluntário ao trabalho do aposentado por invalidez implica em cancelamento automático do benefício, não é verdade? E nós vimos também o auxílio-doença, que as características básicas é que é uma incapacidade superior a 15 dias ou a 30 dias, hoje 30, não sabemos se daqui a semana que vem, que é o prazo que cai a medida provisória. A medida provisória cai no dia 1º de junho. Tem que votar, dia 2 já não tem mais efeito. Tem que votar até 1º de junho. Então, tudo indica que essa semana realmente vota. Então, nós temos a incapacidade parcial ou temporária, ou mesmo que seja total, mas não permanente, superior a 15 dias ou 30 dias, dependendo aí da medida provisória, dá direito ao auxílio-doença. O auxílio-doença tem um percentual de 91%, né? E é pago enquanto perdurar a incapacidade, né? No caso de atividades concomitantes, você pode vir a se afastar só por uma, estão lembrados? Nesse caso, o benefício poderá ser inferior ao mínimo. Mas você só vai se afastar de uma atividade, se você exercer mais de uma, se forem atividades diferentes. Se você exercer a mesma função, você terá obrigatoriamente que se afastar das duas. E se você ficar permanentemente capaz em relação a uma, você continua recebendo auxílio-doença. Por quê? Porque você não pode se aposentar em relação a uma atividade e continuar trabalhando na outra. A aposentadoria por invalidez pressupõe não haver trabalho. Tá? Então você fica recebendo auxílio-doença enquanto você não se incapacitar pela outra atividade. Se você vier a se capacitar pela outra atividade, aí o benefício será revisto, será um único benefício e não 2, recalculado para o valor. Dali por diante, um benefício único de 91%. Certo? Sim. Exatamente. 664 e 665. Aqui nos interessa é a 664. A 665 trata de seguro-desemprego. São parcelas de natureza trabalhista, que não nos interessa. Obrigatória. Agora sim, não é
tão obrigatório, porque o que você vai ler hoje não é necessariamente o que vai ficar. É obrigatório que você leia depois dessa semana. Exatamente. Mas ainda assim a presidente pode vetar. Entenderam? Então, necessariamente, o que nos interessa é pós-veto, né? Ou sanção. A presidente que vai dizer se vai votar, ou se vai vetar ou se vai sancionar. Vai para a presidente, ela não vai demorar. Já vai para sanção ou veto. Eu acredito que na próxima aula, não, na próxima aula 28, talvez não. Mas na aula do dia 1º, que é segunda-feira, a gente já tem essa situação resolvida. Pois bem. Então agora, isso foi um resumão do que a gente viu nas 3 horinhas de aula passada, tá? A gente parou aqui, no processamento de ofício. Vocês estão lembrados que logo no início da aula eu falei que o processo administrativo previdenciário se inicia com um requerimento administrativo. E essa data de entrada do requerimento administrativo é que vai guiar a maior parte das datas de início do benefício. Mas nem todo benefício pressupõe o ato de vontade do segurado. Ou seja, nem todo benefício parte de um pedido do segurado. Excepcionalmente, isso aqui é uma exceção, o benefício pode ser processado de ofício. O que significa de ofício? A própria autarquia concedeu o benefício sem haver um pedido. Sem haver um pedido. Olha o que diz o artigo 76 do Decreto 3048. A Previdência Social deve processar de ofício o benefício, quando tiver ciência da incapacidade do segurado, sem que esse tenha requerido auxílio-doença. Em que situações se aplica o processamento de ofício? Naqueles casos em que o segurado não tem condições físicas ou mentais de requerer o benefício. São aquelas situações de pessoas que se encontram em estado de coma, em estado vegetativo, que se encontram internadas, que se encontram em processo de ausência, de perda de memória, certo? Então, essas pessoas, basta que comunique ao INSS, aí quem é que faz isso normalmente na vida real? O Serviço Social dos hospitais. É quem normalmente faz isso. Porque tem o documento do paciente e aí informa ao INSS que aquele paciente se encontra em estado médico de incapacidade e o INSS pode processar de ofício o benefício e conceder esse benefício. E quem vai ser responsável por esse benefício? A pessoa que é responsável pela administração de bens daquele segurado. Pode ser um procurador, um curador especial, quem estiver ali responsável pelo segurado, certo? Mas isso não é a regra, isso é a exceção. A regra é que o segurado deve requerer o benefício. Tá? Bom, tratamentos obrigatórios sob pena de suspensão. A gente falou rapidamente sobre isso, de que todo tipo de tratamento que o INSS sugira aos segurados é considerado obrigatório. As únicas exceções são a transfusão de sangue e o procedimento cirúrgico. Esses dois são facultativos. Mas o processo de reabilitação profissional, por ela prescrito e custeado, e o exame médico a cargo da Previdência Social, ou seja, a participação na perícia médica, são obrigatórios sob pena de suspensão do benefício. Eu tive um cliente que me ligou na sexta-feira. Doutor, eu estou aqui na agência do INSS e a médica disse que vai me botar na reabilitação e está mandando eu assinar. Diz que se eu não assinar o ingresso no processo de reabilitação, vai suspender o benefício. Eu assino, digo, o senhor não assinando vai suspender seu benefício, porque a reabilitação não é facultativa. A reabilitação, ela é obrigatória. Tá? Obrigatória no sentido de que se você não fizer, seu benefício será suspenso. A pena é essa, a suspensão do benefício. Então, ele assinou e ele vai a contragosto, mas vai ter que fazer o processo de reabilitação. E ele fazendo o processo de reabilitação, ele Enquanto perdurar o processo de reabilitação, sim. Se ele for considerado já capaz e apto para o exercício de outra atividade, ele terá alta, sairá do benefício. Se ele tiver
condição do exercício de outra atividade, mas tiver uma sequela decorrente de acidente, esse auxílio-doença será convertido num auxílio-acidente. Mas no caso dele não foi. No caso dele foi até acidente, foi acidente de trabalho. O benefício que ele recebe é acidentário. Então, provavelmente, como ele não tem condição de exercício na função na atividade dele, ele desenvolveu uma alergia. Ele é pintor e desenvolveu alergia à tinta. Então, mas não é uma alergia simplesinha, é uma alergia de ficar edemas, prurido no corpo inteiro. Então, ele vai passar por um processo de reabilitação para ser adaptado numa outra função. E a partir daquele momento, ele ficou com diversas sequelas pelo corpo em decorrência dessa alergia. A gente às vezes pensa na alergia. Por isso que eu digo que doença, vocês não meçam doença em relação ao auxílio-doença. Muita gente me pergunta, se eu tiver câncer, eu tenho direito a me aposentar? Eu já tive um cliente que se aposentou por varize. E eu tive cliente com neoplasia maligna que não se aposentou. Entendeu? A avaliação da perícia médica é uma avaliação de capacidade funcional. Não é uma avaliação de gravidade de doença. Não se verifica a gravidade da doença. Se verifica tão somente a repercussão da doença na vida. Se ela é incapacitante ou não. Exatamente. Então, os tratamentos, os exames médicos, o processo de reabilitação e o tratamento médico são obrigatórios. O segurado entra em benefício e não se trata mais. Poderá ter benefício suspenso? Poderá ter o benefício suspenso. O tratamento médico também é obrigatório. Só vai ser facultativo aí o processo cirúrgico, procedimento cirúrgico e a transfusão de sangue, ok? Pois bem, e quando é que acontece? Quando é que acontece a cessação do benefício de auxílio-doença? Bom, o benefício de auxílio-doença, ele vai ser cessado pela recuperação da capacidade para o trabalho, porque esse auxílio-doença, ele perdura ali até a recuperação. Recuperou a capacidade, o benefício é cessado. Ou ele pode ser também cessado pela transformação em aposentadoria por invalidez. Você passa um tempo em auxílio-doença e a perícia médica entende que você é irrecuperável, que você é insusceptível de reabilitação, que a sua incapacidade não vai retornar. Sua capacidade não vai retornar. Sua incapacidade vai perdurar. Então, ele transforma o benefício em aposentadoria por invalidez. Ou então, ao contrário, você passa pela reabilitação profissional e nesse momento você está recebendo auxílio-doença e a reabilitação é encerrada com sucesso, você está qualificado para uma outra função, nesse caso será transformado num auxílio-acidente. Tá? São as 3 hipóteses de cessação do auxílio-doença. Alta programada. A alta programada que gerou há alguns anos atrás a maior polêmica, né? Quando foi feita a alteração do decreto permitindo que os médicos fixassem uma data futura para a cessação do benefício, houve muita polêmica. E com razão. Imagine que o médico iria fixar a data de uma provável cura, sendo que cura tem tantas variáveis que é muito difícil você prever uma recuperação com uma garantia. Então, por isso é que a jurisprudência dos tribunais entenderam o seguinte: é possível fixar uma alta programada. O que é uma alta programada? Uma previsão de cessação de auxílio-doença? Porém, o segurado terá direito a uma perícia antes da cessação que confirme a alta programada. É o chamado pedido de prorrogação. Prorrogação, reconsideração vai depois. É o pedido de prorrogação de benefício. Então, o INSS poderá estabelecer, mediante a avaliação médica pericial, o prazo que entender suficiente para a recuperação da capacidade para o trabalho do segurado, dispensada nessa hipótese a realização de nova perícia. Caso o prazo concedido para a recuperação se revele insuficiente, o segurado poderá solicitar a realização de nova perícia médica, na forma estabelecida pelo Ministério da Previdência Social, que foi o que eu acabei de dizer, é o pedido de prorrogação. Durante essa feitura dessa nova perícia médica, o segurado permanece recebendo benefício. Óbvio que isso por força de uma decisão judicial numa ação civil pública. Porque o que o INSS estava fazendo quando esse artigo foi incluído era: lançava a alta, chegava na data, cessava o benefício. Se o segurado pedisse prorrogação, o tempo que levasse 1 mês, 2 meses para fazer a segunda perícia, ficava às custas dele. Hoje não mais. Então o segurado
ele vai receber durante o período de prorrogação. Esse novo exame pericial vai atestar realmente perdura a incapacidade ou não. O médico anterior estava correto, já não há mais incapacidade. E entendendo assim, ele cessa o benefício na data da perícia, da segunda perícia médica, que o segurado vai se submeter. Aí, dessa segunda perícia médica, o segurado tem o direito a um pedido de reconsideração com outro perito médico. E, a partir desse pedido de reconsideração, que aí já não há mais pagamento de benefício, ele fica sobre suas próprias contas, seus próprios meios, ainda caberá um pedido de recurso da decisão da perícia médica. Certo? Então, alta programada é legal? É, mas nesses moldes que eu estou querendo dizer. Se o segurado acha que não recuperou a capacidade na data prevista pelo médico, ele pode pedir a prorrogação do benefício. Bom, efeitos trabalhistas do auxílio-doença. Gente, o que é que acontece quando um empregado tem um benefício de auxílio-doença concedido? Quem vai dizer isso é a lei previdenciária. O segurado empregado em gozo de auxílio-doença é considerado pela empresa como licenciado. O que significa isso? Há uma suspensão do contrato de trabalho. E não é só no auxílio-doença, é também na aposentadoria por invalidez. Vocês estão lembrados que a gente falou na aula passada que aposentadoria por invalidez, auxílio-doença não são benefícios definitivos? O auxílio-doença todo mundo sabe, normalmente eu não preciso falar. Mas a aposentadoria por invalidez ainda há aquela crença popular, e vocês não estão aqui para aprender crença popular, estão para aprender a lei, de que depois de X anos, minha aposentadoria vai se tornar definitiva. A gente viu isso? Porque não existe isso. O que a gente viu é que a aposentadoria, verificando a recuperação da capacidade, não poderá ser cortada de imediato, mas vai ser. Recuperou a atividade, se você tiver mais de 5 anos, ou a recuperação for parcial, recuperou capacidade, o seu benefício será cortado. Poderá até ser cessado com um prazo maior, um prazo menor, mas será cessado. Então, nenhum benefício por incapacidade ele é definitivo. Por isso que os benefícios por incapacidade não extinguem contrato de trabalho. O contrato de trabalho não pode ser extinto enquanto o trabalhador está em benefício por incapacidade. Por isso é que é considerado uma licença, uma suspensão. Só vai contar tempo, nós já vimos isso, na hipótese de haver, artigo 29, parágrafo 5º, nós vimos em cálculo do benefício. Benefício, trabalho, aí conta como tempo. Se não for intercalado com um trabalho, não conta como tempo. Lembram? A gente fez aqui um desenho bem aqui embaixo. Pois não. A empresa, então, não pode extinguir contrato de trabalho de segurado que se encontra afastado. Tá? A empresa que garante ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe durante o período do auxílio-doença a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Observe a empresa que garantir. Então, a empresa tem que ter na sua norma interna o pagamento dessa complementação do auxílio-doença, ou tem que ser uma convenção, acordo ou sentença normativa, que são aquelas negociações com sindicatos. Tá? A CLT não estabelece um direito do empregado de ter complementação de auxílio-doença. Não há esse direito para o trabalhador seletista comum. Tá? Mas esse direito pode ser garantido. Nós já vimos, inclusive, vocês estão lembradas, em salário de contribuição. A empresa que fornecer complementação de auxílio-doença para todos os empregados e dirigentes não será salário de contribuição. Estão lembradas? Que eu falei que é uma forma de incentivo para a empresa garantir o direito. Tá? Mas desde que ela forneça para todo mundo. Só isso, pronto, encerramos auxílio-doença. Não é só isso, é porque a gente viu tudo na aula passada. Né? A auxílio-doença é relativamente grande e cai muito, por isso que a gente vê mais detalhes. Vamos falar agora de reabilitação profissional. Reabilitação não é um benefício. Reabilitação é um serviço. Um serviço atrelado a um benefício.
Qual é o benefício que está atrelado à reabilitação? O auxílio-doença, exatamente. O benefício atrelado à reabilitação é o auxílio-doença. E depois da finalização da reabilitação, pode estar atrelado um auxílio-acidente. Nem toda reabilitação ocasionará um auxílio-acidente, porque o auxílio-acidente tem requisitos próprios. Tem que decorrer de um acidente e tem que se importar numa sequela grave. Então, nem toda reabilitação a pessoa vai ter direito ao auxílio-acidente. Só nesses casos, de cumprimento desses requisitos, tá? Então, o que é esse serviço prestado pelo INSS chamado de reabilitação profissional? O segurado em gozo de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para a sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. Esse conceito de reabilitação nos traz uma série de características. Nós temos aqui, primeiro, segurado em gozo de auxílio-doença. Não existe reabilitação sem prévio auxílio-doença. Segundo, insusceptível, isso eu estou falando para o segurado. A gente vai falar de habilitação profissional, que é feito dentro do programa de reabilitação. Mas a gente está falando de reabilitação do segurado, tá? Vamos já falar de habilitação, que aí não pressupõe auxílio-doença. Insusceptível de recuperação para a sua atividade habitual. Você só vai passar pela reabilitação se você não tiver condição de retorno para a sua atividade. Tem uma questão da prova que a gente resolveu há 2 aulas atrás, que dizia o seguinte: fulaninha teve uma tendinite e recuperou-se das suas atividades, para voltar às suas atividades. Ela precisou passar por reabilitação? Não. Ela se recuperou e voltou para a atividade. Ponto. Tá? Então, você só vai passar pela reabilitação se você estiver insusceptível de retorno para a sua atividade. Então, a doença lhe causou algum tipo de sequela ou o acidente que impossibilita que você volte para a sua função. Deverá, olha a natureza obrigatória do processo de reabilitação. Não é poderá, é deverá passar pelo processo de reabilitação para o exercício de outra atividade, não cessando o benefício até que seja dado como habilitado. Então, o benefício é cessado após a finalização do processo de reabilitação. E essa outra atividade tem que ser uma nova atividade que lhe garanta a subsistência, ou quando considerado não recuperável, às vezes o programa de reabilitação não consegue lograr êxito. O programa de reabilitação não consegue finalizar. Por quê? Pela incapacidade ou pelas condições sociais, os fatores psicossociais, como por exemplo, vamos imaginar aqui um segurado de 60 anos, analfabeto, que a vida toda foi pedreiro, perca uma mão direita. E aí o INSS intente fazer um programa de reabilitação e descubra que não tem nenhuma atividade que ele, na condição de 60 anos, sem uma mão, analfabeto, conseguisse realizar. Nesse caso, vai se entender que, embora seja uma sequela que, em tese, outra pessoa, em outra condição, poderia aprender uma nova profissão, esse sujeito específico não poderá se submeter. Ele é considerado não recuperável. Então, nesse caso, ele vai ser aposentado por invalidez. Fatores psicossociais, exatamente. Tá? Tanto fatores da individualidade do sujeito, como do mercado que ele está incluído, da sociedade que ele está inserido. Não. Quando encerra o programa de reabilitação. O INSS, ele, no processo de reabilitação, tenta dotar esse sujeito de capacidades para o mercado de trabalho, mas ele não garante a inserção no mercado de trabalho. Cessou o programa de qualificação, entrega um diploma e tchau e benção. A inserção no mercado de trabalho é de responsabilidade do sujeito, do segurado. Tá? Bom, o que há de diferente entre reabilitação e habilitação? Observe que aqui vai falar de habilitação e aqui vai falar de reabilitação, né? Processo de reabilitação e habilitação. A habilitação é o ingresso pela primeira vez numa atividade. E reabilitação é quando você perde a capacidade para uma atividade e vai ser habilitado em outra. O INSS fornece o serviço de reabilitação profissional para os segurados e fornece o serviço de
habilitação profissional para os deficientes físicos. Qualquer pessoa, qualquer deficiente físico que nunca foi segurado, que nunca contribuiu para o INSS, poderá participar do programa de reabilitação profissional, que no caso dele não será reabilitação, será habilitação profissional. Com visa a quê? Obedece que princípio isso? Universalidade. É o princípio de que a Previdência quer abraçar a todos, ao maior número de pessoas, visando que esse deficiente físico, provavelmente um futuro detentor, se não já é, de direitos assistenciais, passe a fazer parte do programa previdenciário, deixando de ser um participante da assistência social. Por quê? Porque é melhor para o Estado, é melhor para ele, é melhor para a família dele, é melhor para todo mundo que ele participe da previdência ao invés da assistência. Hã? Não, deficiência. Deficiência física, mental. Tá? Pessoas que... Porque se você tem... Veja, se você tem uma condição normal, você não precisa passar pelo programa de habilitação profissional. Você vai seguir a vida como todos seguem. Fazer sua instrução pelo sistema escolar brasileiro, entendeu? Você não precisa passar pelo processo de habilitação. Então, o processo de habilitação e reabilitação profissional são destinados às pessoas que têm dificuldade por doença, por deficiência, por limitações. Não, no caso de quem não é segurado, não é obrigatório. Só é obrigatório no caso do segurado que está em auxílio-doença. Porque o que acontece nessa questão de obrigatoriedade, gente, quando eu falo de que ele é obrigatório, que a reabilitação é obrigatória, não estou falando que ninguém vai amarrar ninguém e obrigar a fazer. É obrigatório no sentido de que o benefício só se manterá com a participação. Você não é obrigado a fazer. Se você disser, eu não quero fazer, tudo bem, você não faz. E seu benefício é cessado. Suspenso inicialmente, se você for lá e disser que realmente você não vai fazer, cancelado. Cessado. Certo? Então, quando a gente fala em obrigatoriedade, é nesse sentido. Então, qual é o conceito de habilitação e reabilitação profissional? Visa proporcionar aos beneficiários incapacitados parcialmente para o trabalho. Por que parcialmente? Porque se a incapacidade é total, ela é para todas as atividades. Você não vai conseguir se reabilitar. Você tem que ter uma incapacidade parcial. Para algumas funções você está incapaz, para outras não. E assim você vai se qualificar para essas outras que você não está incapaz. Em caráter obrigatório, independentemente de carência, para o programa de reabilitação não há carência, a carência vai ser para o benefício. E as pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados para proporcionar o ingresso ou o reingresso. No caso das pessoas portadoras de deficiência física, o ingresso. No caso dos segurados, o reingresso. No mercado de trabalho e no contexto em que vivem. Observe, proporcionando os meios, não garante o ingresso. Né? Garante ali, lhe dá instrumentos para o retorno ao mercado de trabalho. Não, normalmente... Normalmente é feito através de convênio com entidades paraestatais, SESI, SENAI, etc. Tá? Porque o INSS não tem condições físicas, estruturais de manter cursos de qualificação, né? Então, foge até das atribuições da própria autarquia, né? Que é gerir benefícios, etc. Bom, então nós já falamos da diferença entre habilitação. A habilitação vai proporcionar que a pessoa o primeiro ingresso ao mercado de trabalho e reabilitação vai proporcionar à pessoa o retorno ao mercado de trabalho por conta de uma contingência de impossibilidade de exercício daquela função. A pessoa está em possibilidade da continuidade do exercício da sua função, então ela tem que ser reabilitada para outra função. Quem são os beneficiários do programa de habilitação e reabilitação profissional? Os dependentes, eles podem participar do programa de habilitação profissional. Vamos imaginar, nós temos no quadro de dependentes quem? Irmão inválido, filho inválido. Estão lembrados? Pois é, essas pessoas podem participar do programa de habilitação profissional, para que deixem de serem inválidos e passem a adquirir algum tipo de capacidade laborativa. Os segurados, eles têm direito a participar
da reabilitação profissional. Por que não habilitação profissional? Porque se eles já são segurados, pressupõe-se que já exercem atividade econômica, tá? No caso dos facultativos, não. Os facultativos também têm direito de participar e podem não participar também da habilitação profissional. E os portadores de deficiência que têm direito a participar da habilitação profissional. Porque se esses portadores de deficiência vierem a ingressar no mercado de trabalho, eles deixam de ser tratados como portadores de deficiência e passam a ser tratados como segurados. Bom, a reabilitação profissional ela é realizada através de uma equipe multidisciplinar, que envolve os médicos, envolve o serviço social, envolve psicólogos, sociólogos, fisioterapeutas, terapia ocupacional e outros. Inclusive, como eu já falei, serviço de fornecimento de prótese, de órtese, equipamentos para que esse segurado volte a trabalhar. Então, se entende que o segurado, por exemplo, perdeu uma perna, mas para ele participar da reabilitação é importante que ele tenha a prótese, o INSS vai providenciar o fornecimento dessa prótese para ele. E aí ele vai fazer a fisioterapia para se adaptar à prótese, e aí, no caso, a fisioterapia é através de convênio com o Sistema Único de Saúde, e se adaptando, vai ser reabilitado em outra função. A reabilitação profissional compreende a avaliação do potencial laborativo, como eu falei, vai ter que verificar se você tem ainda algum potencial laborativo, para ser considerada parcialmente incapaz. Porque se você não detém nenhum potencial laborativo, você não é parcialmente incapaz, você é totalmente incapaz. O totalmente incapaz não está apto à reabilitação. Você tem que ter algum residual de capacidade laborativa. Orientação e acompanhamento da programação profissional, e aí você tem lista de chamada, orientação vocacional para a escolha do curso que você vai fazer, tudo isso. Eventual fornecimento de prótese e órtese, bem como seu reparo e substituição, que não pode ser realizada como reembolso. Então, você não pode comprar a prótese e pedir do INSS o reembolso. Não funciona como um plano de saúde. Você tem que entrar na lista lá da autarquia para receber, né? A não ser que haja alguma autorização expressa dos setores de reabilitação. O INSS fornece o transporte urbano e também fornece a alimentação, se for necessário, para que você participe do programa de reabilitação. Então, se para você participar do programa de reabilitação for necessário que você se desloque, transporte e que você se alimente, às vezes não, porque às vezes o curso é só meio turno, não há necessidade. Então, quando não havendo necessidade, não será fornecido, mas havendo, será. E acompanhamento e pesquisa da fixação no mercado de trabalho. Observem, acompanhamento, pesquisa, não é fixação no mercado de trabalho, né? É só um auxílio para que você consiga se fixar no mercado de trabalho. Um auxílio de orientação, de encaminhamento à empresa. Quando a pessoa tem garantia de emprego, aí sim, aí é diferente. Por exemplo, os acidentados do trabalho, o INSS encaminha uma carta de recomendação, informando que a pessoa passou pela reabilitação, que a pessoa não pode mais se sujeitar àquela profissão, que dentro dos limites físicos dela estão esse e aquele, e essa carta vale como recomendação, não é nem tanto uma recomendação, vale quase como força cogente, né? Quase que dizendo à empresa, olha, você tem que cumprir isso. E aí, nesse caso, é mais fácil. Agora, para os segurados que não têm garantia de emprego, por exemplo, contribuintes individuais, já fica um pouco mais complicado. Bom, após a habilitação ou reabilitação, é emitido um certificado individual, indicando a função para a qual for capacitado. Óbvio que tem que ser uma função compatível com aquele que a gente acabou de falar, o resíduo de potencial laborativo que você tem. Não pode ser igual a minha cliente, que eu já contei para vocês, que ela perdeu o dedo e o INSS reabilitou ela em digitação. Tem que ser uma reabilitação compatível com a sua capacidade, com a sua sequela, com as suas limitações físicas, né? Mas, concluindo, vamos imaginar que deu tudo certo, você efetivamente se reabilitou. Se vocês se cadastrarem no e-mail da Previdência, vocês vão ver sempre os exemplos de legais de reabilitação, que os exemplos que deram certo de reabilitação. Então, nesses casos, você recebe um diploma. Qual é a vantagem desse diploma? Porque tudo na vida tem lado bom e lado ruim. A maioria dos segurados não querem passar no programa de reabilitação, porque a maioria dos segurados querem se aposentar por invalidez. Eles entendem que a doença deles é a doença mais grave que existe na face da Terra e que eles não merecem retornar
com essa doença, independentemente dessa doença ser ou não incapacitante, porque cada um sabe o que vive, né? Mas, para aquelas pessoas que gostam do mercado de trabalho e não aceitam essa situação de vitimização, pode ser uma boa o programa de reabilitação. Por quê? Porque com esse certificado individual, a pessoa pode ter direito a se inscrever nas cotas de deficiente. Então, empresas com 100 ou mais empregados estão, desculpa o erro de português, obrigadas a preencher de 2 a 5% de seus cargos com beneficiários reabilitados ou portadores de deficiência. Se vocês abrirem um jornal todo domingo, não é um só não, são vários anúncios para portadores de deficiência, porque o mercado tem dificuldade de preencher essas vagas. E a empresa não pode deixar de preencher. Se ela tem um empregado portador de deficiência, ela só poderá despedir após contratar outro. Então ela tem um funcionário que ela julga péssimo. Enquanto ela não encontra outro, ela não pode despedir. Observem que isso é uma coisa que não acontece na legislação trabalhista em quase caso nenhum. Só aqueles casos de estabilidade tem período. Nesse caso não tem período. Enquanto a empresa não contratar outro portador de deficiência para colocar no lugar, ela não pode despedir. Previsão da lei: a despedida de empregado reabilitado ou deficiente só poderá ocorrer após a contratação de substituto, exceto justa causa. Claro, se houver uma justa causa, a pessoa chegou lá e bateu no dono da empresa, que é um exemplo de justa causa, a ofensa física a superior ou ao empregador, óbvio, vai ser rescindido o contrato. Mas ainda assim, ele não está liberado de contratar uma outra pessoa, ele tem que contratar um deficiente. Ele só está liberado de não ter que ficar com esse empregado. Só isso. Tá? Então, se uma empresa tem até 200 empregados, ela tem que contratar 2%. Se ela tem mais de 1.000 empregados, ela tem que contratar 5%. Normalmente não cai na prova essa tabela. Normalmente o que cai na prova é o seguinte: é vocês saberem que empresas com grande número de funcionários têm uma cota obrigatória de deficientes ou reabilitados. E que vão inserir aí. Por isso que, para quem tem um diploma de reabilitação profissional, pode ser uma oportunidade de uma nova experiência no mercado de trabalho. Então não é o fim do mundo, embora o INSS não garanta a inserção no mercado de trabalho.